Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e na videoaula de hoje eu vou falar com vocês sobre o gênero carta. Então vamos lá para aprender um pouco mais sobre esse gênero que é muito importante na nossa vida cotidiana. Vamos lá, gente. Primeiramente, qual é o conceito de carta? Vamos aí. Trata-se de uma correspondência escrita na qual um locutor ou uma locutora aborda um assunto ou tema para um destinatário específico ou uma destinatária específica, que pode ser, por exemplo, uma pessoa, uma empresa ou uma instituição. Existem vários gêneros de carta, como carta pessoal, carta argumentativa, carta aberta, carta do leitor e carta de demissão, que são usados de acordo com os objetivos de cada texto. Ou seja, o que é a carta? É uma correspondência escrita, que pode ser trocada, que as pessoas enviam umas para as outras. Só que os destinatários podem ser não só uma pessoa específica, mas sim uma instituição. Você pode mandar uma carta para uma instituição, para um setor específico da instituição, para uma diretoria da instituição, para o departamento de marketing, para o serviço de atendimento ao consumidor. Então, não é necessariamente de uma pessoa específica para outra, mas também entre instituições, entre empresas, entre áreas de cada empresa, pode haver essa correspondência escrita por meio da carta. E aqui, como eu expliquei para vocês, existem vários gêneros de carta. Por exemplo, carta pessoal. É a carta em que a gente encaminha uma carta para uma pessoa próxima, para fazer um comentário sobre a vida pessoal, falar com os nossos amigos, em situações pessoais, de uma maneira geral, falar com os familiares, esse tipo de situação. A carta argumentativa já é uma carta que nós enviamos para apresentar o nosso ponto de vista a alguém. Tem também a carta aberta, que é uma carta principalmente destinada a políticos ou a pessoas com muito poder, que ela não é mais anônima nem secreta. Normalmente a carta é mais reservada, ela é publicada abertamente com um destinatário específico, costuma ser alguém com poder. A carta do leitor, por exemplo, que é a carta em que o leitor de um jornal, de uma revista, encaminha para as revistas para fazer comentários. E tem a temida carta de demissão também, né? Quando nós perdemos nosso emprego, podemos receber uma carta de demissão. Que vão ser usados, obviamente, de acordo com cada objetivo do texto. Se você quer demitir alguém, você escreve uma carta de demissão. Se você quer fazer uma carta para o seu namorado ou a sua namorada, você encaminha uma carta pessoal. Então tudo vai depender de qual é o seu objetivo com a carta, né? Vou mostrar agora para vocês a estrutura típica da carta. Isso aqui é muito importante. Vocês vão colocar o local e a data, primeiramente, à direita, com um ponto final. Ou seja, Brasília, DF, eu sou de Brasília, né? Dia tal, do mês tal, do ano tal. Ponto final. Aí na linha seguinte, nós colocamos um vocativo, que aí é por quem estamos chamando, né? Por exemplo, senhor fulano de tal, senhor Fernando, por exemplo. Aí vem a mensagem da carta na sequência. Vem a despedida, que eu vou explicar para vocês os tipos de despedida que pode ter. Pode ser, se for uma carta mais formal, de repente, se for uma carta da minha chefia imediata, de um diretor ou diretora de um colégio para mim, coloca-se atenciosamente a assinatura da pessoa. Isso para textos mais formais. E a assinatura é o nome de quem escreveu. Aqui é preciso que vocês tenham cuidado, principalmente quem faz o PAS da UNB, o vestibular da Universidade de Brasília, né, aqui da UNB, porque às vezes eles pedem a escrita da carta, mas na carta a gente não pode se identificar. Então eles pedem que a gente assine com algum nome, já pré-determinado, ou seja, há uma pré-determinação do nome, da assinatura. Às vezes é João, às vezes é Maria, às vezes é outro nome, mas a proposta de redação da UNB já traz a assinatura que a gente tem que colocar. Então, se vocês fizerem um exame de seleção, que peça uma carta, fiquem muito atentos à assinatura, porque normalmente 99,9% dos casos você não pode botar seu nome. É muito difícil, só se for algum exame de seleção muito pouco criterioso, né? Mas, por regra, a pessoa não pode se identificar. Então, fiquem atentos a essa parte da assinatura nas propostas de redação, né? Vamos lá. Aqui uma observação muito importante é que a estrutura de muitos outros gêneros é similar à estrutura típica da carta, como o e-mail, o ofício e o memorando. Ou seja, os elementos do corpo do texto do e-mail são muito parecidos.
nós temos lá a identificação de quando foi enviada a mensagem, nós vamos ter o vocativo, o corpo, a despedida e a assinatura também. Tem o ofício, memorando, já são textos mais formais em situações oficiais, principalmente, né? Entre as repartições públicas são gêneros muito comuns, que também seguem uma estrutura parecida, como a gente vê aqui, local e data, vocativo, a mensagem, a despedida e a assinatura de quem fez. Aí tem outros elementos, como o número do memorando, o número do ofício, o endereço, dependendo do documento, e esses outros elementos. Mas isso é para outra aula, veremos esses gêneros, né? Vamos lá, o nível de formalidade dos vocativos, que eu falei para vocês. O que acontece? Se for uma carta pessoal, um texto mais informal, vamos usar esses vocativos aqui. Querido amigo, amor, se a gente falar com um namorado ou uma namorada, amor. Estimado colega, caro fulano ou fulana. O que acontece? São vocativos mais informais, é por quem chamamos. Chamamento. Os vocativos mais formais, senhor fulana de tal ou senhora fulana de tal, senhorita fulana de tal, prezado fulano de tal ou prezada fulana de tal. São vocativos mais formais. Ou seja, se você vai fazer uma carta aberta, por exemplo, a um deputado federal, é uma situação mais formal. Então, usaremos os vocativos mais formais, que são esses aqui. Preferencialmente usem senhor ou senhora, fulano ou fulano de tal. Tá bom, gente? Então é sempre importante ter claro os vocativos. E aqui uma observação importante sobre o vocativo no início do texto é que depois do vocativo e depois da despedida sempre tem vírgula. Então é vocativo, vírgula. Aí vem a mensagem do texto. A despedida, vírgula, assinatura. A gente vai ver isso no exemplo que eu escrevi de carta. Agora, o nível de formalidade das despedidas. Também tem as despedidas mais informais e as despedidas mais formais. As mais informais são um abraço, um beijo, até logo, com carinho, com afeto, que aí são para pessoas próximas a nós, né? As despedidas mais formais são cordialmente, e aí tem uma oposição entre atenciosamente e respeitosamente. Atenciosamente é para inferiores hierárquicos. Como eu falei, se uma carta é escrita para mim, eu sou professor de uma escola, e a minha chefia imediata, ou seja, o diretor ou a diretora escreve uma carta, lá deverá ter como despedida mais formal atenciosamente. Se eu, por exemplo, sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, escrevo uma carta para o secretário de Educação do Distrito Federal, eu preciso terminar a carta com uma despedida formal que para superiores hierárquicos é respeitosamente. E eu posso usar para os dois casos cordialmente, mas no âmbito oficial, principalmente, em situações bem formais, é importante que a gente coloque atenciosamente ou respeitosamente. Se for do mesmo nível hierárquico, preferencialmente usamos atenciosamente. Por exemplo, se eu mandar uma carta para um professor ou uma professora, usarei atenciosamente. Aqui, um exemplo de carta pessoal que eu escrevi para o meu amigo Renato. Que ele para quem não sabe, o Renato é sócio aqui da Pena Capital e publica vários vídeos aqui também para o canal. Vamos lá. Local e data, Brasília, DF, vírgula, 15 de abril de 2020. Ponto final. Repare, o local e a data são separados por vírgula. E eu deixo claro aqui o quê? O estado, a unidade da federação de onde eu falo. Brasília DF, 15 de abril de 2020. Caro Renato. Renato é meu amigo, então vocativo informal, não é? Vamos lá. Aí vem o corpo do texto. Como andam os seus projetos literários nesses últimos tempos? Faz alguns dias que não conversamos e resolvi começar uma série de cartas para que estabeleçamos uma correspondência literária, assim como outros grandes escritores, como Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, costumavam fazer no passado. Espero que você concorde com essa proposta. Enviei o meu livro de contos para o concurso literário do SESC, no início do mês de março, mas só saberei o resultado no mês de junho. Isso se a crise do novo coronavírus não atrasar o julgamento das obras. Vamos lá, continuação. Acho que seria interessante se você começasse a escrever mais textos em prosa também, principalmente contos, para participar de mais concursos literários neste ano. Além de prêmios em dinheiro, esses concursos publicam nossas obras, o que é muito importante para divulgar a nossa arte.
Espero que pense no assunto e continue exercitando a sua arte literária, pois você tem muito talento como escritor. Um abraço, Fernando. Reparem aqui, o texto está na norma padrão, mas só que ele tem um tom um pouco mais contraído, um pouco mais leve, sem tanta formalidade. Por quê? Porque eu estou falando com um amigo. E tem a despedida, um abraço. Por quê? Ele é meu amigo. E a assinatura é Fernando. Se fosse um texto mais formal, eu teria que botar meu nome completo. Fernando Fidelix Nunes. Botar o nome completo. Um abraço já é a despedida aqui. Lembrando, depois da despedida vem o que, gente? Aqui, ó, que eu estou até circulando o mouse, uma vírgula. Então é importante, sempre com parágrafo. Reparem bem, o vocativo começa em um parágrafo e a despedida também começa em parágrafo. Então fiquem muito atentos e atentas a isso, ok, gente? Então esse é um exemplo de carta, da estrutura dela. E agora eu vou fazer uma proposta de redação bem bacana para vocês. Escreva uma carta para o seu eu do futuro, daqui a 10 anos, em que você conte as suas expectativas futuras e sensações presentes. Seu texto precisa ter no mínimo 20 linhas e ser dividido em ao menos 3 parágrafos. Ou seja, qual que é a proposta de redação? Você vai escrever uma carta para o seu eu do futuro. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Então essa é a proposta de redação para vocês praticarem a carta, não é? Vamos aqui a algumas dicas. Primeiro, vocês precisam revisar o seu texto com muita atenção. Segundo, escreva o texto preferencialmente na norma padrão da língua portuguesa, para vocês praticarem uma escrita mais formal, ficarem atentos aos acentos, por exemplo. Outra dica importante, resuma como você se vê no presente. Outra dica, esclareça quais são as suas principais expectativas para o futuro. Aqui é uma oposição. Como é que você se vê no presente? Quem é você hoje? Quantos anos você tem? Como você está? E aí, quais são as suas principais expectativas para o futuro? Como você pretende estar daqui a 10 anos? Pretende estar trabalhando em qual área? Em qual área você trabalhará? Em qual lugar você pretende morar? Na mesma cidade, em outra cidade, em outro país? Como você se imagina daqui a 10 anos, né? Estabeleça uma qualidade que você gostaria de ter ou aperfeiçoar nos próximos anos. Aqui é importante, né? Nós precisamos sempre nos aperfeiçoar. O que é que nós pretendemos ser daqui a 10 anos, né? O que pretendemos ter daqui a 10 anos? Isso é muito importante. Outra coisa, aponte um defeito que você pretende corrigir ou atenuar com o tempo. Ou seja, você tem 10 anos, em 10 anos você tem tempo suficiente para melhorar um defeito. Todos nós temos defeitos, então vamos trabalhá-los, não é verdade? Ter consciência disso é muito importante. E por fim, pregue a estrutura típica do gênero carta no seu texto. Aqui vamos voltar à estrutura típica da carta, local e data, vocativo, a mensagem do texto, despedida e assinatura. Ok? Então, essa é a proposta de redação. Desejo a todos vocês uma excelente escrita. Pratiquem a escrita sempre. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e, por favor, curtam aí o canal, se inscrevam, que isso vai nos ajudar bastante, tá bom? É isso. Tchau, gente. Até a próxima.